Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos continuar aqui a nossa série de questões comentadas e iremos falar sobre poder judiciário. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem no curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. E também não se esqueçam de olhar o e-book do Constitucional em Pauta, nosso primeiro e-book sobre o tema de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, voltado para concurso, OAB e também um aprendizado geral deste tema. Nele vamos ter vários pontos importantes da matéria, como dicas, fluxogramas, mapas mentais e também questões de concurso para termos noção de como que cai esses temas na hora da prova. Deixei no comentário fixado aqui embaixo e um link também com a prévia do e-book e caso gostem do conteúdo, também tem outro link para adquirir o e-book. Adquirindo o e-book, também vão ganhar gratuitamente dois outros e-books, um com 50 questões de concursos recentes para treinarem e outro e-book com 30 das 50 questões comentadas para entenderem de vez esse assunto. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos então para as questões. Bom, pessoal, questão número 1 da banca FGV 2022 da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Joana, estudante de Direito, solicitou que Ana, sua colega, lhe explicasse algumas características das competências recursais do STF, do Supremo Tribunal Federal. E de acordo com Ana, vamos ter as seguintes características. Primeiro, os recursos de competência do STF são apenas os de fundamentação vinculada. 2. Nenhuma sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância pode ser objeto de recurso a ser julgado diretamente pelo STF. E 3. Acórdãos proferidos pelos tribunais superiores não podem ser objeto de recurso direcionado ao STF. Clóvis, professor de Direito Constitucional, ao ouvir as informações de Ana, concluiu corretamente que... Bom, pessoal, a gente tem que primeiramente fazer algumas ponderações e julgar esses itens, 1, 2 e 3, para ver quais deles estão corretos e quais deles estão incorretos. Bom, aqui na primeira afirmativa, diz que os recursos de competência do STF são apenas os de fundamentação vinculada. Bom, primeiramente, o que são recursos de fundamentação vinculada? Os recursos de fundamentação vinculada, eles são aqueles em que a lei ela estabelece critérios específicos que devem ser seguidos pelo tribunal ao decidir o caso. Isso significa que a decisão tomada no recurso, ela vai ter aqui um efeito vinculante para os demais tribunais. Ou seja, eles devem seguir o entendimento que foi estabelecido. Exemplos desse recurso são os recursos extraordinário e também o recurso especial, que tem a finalidade então de uniformizar a interpretação da legislação federal. Já os recursos de fundamentação livre vão ser aqueles que o tribunal ele tem mais liberdade para fundamentar e decidir o caso, não havendo assim critérios específicos que vão ser estabelecidos pela própria lei, não vão ter critérios aqui taxativos. Então, nesses recursos, o tribunal ele pode aqui avaliar diferentes aspectos, como a interpretação das leis, as provas apresentadas, os argumentos das partes e entre outros critérios. Vamos ter como exemplo aqui, nessa questão de fundamentação livre, vamos ter como exemplo o agravo, que é utilizado para impugnar as decisões interlocutórias, que são as decisões tomadas no curso do processo, e também o habeas corpus, que tem a finalidade de proteger o direito de locomoção do cidadão. São exemplos aqui. Então a gente tem aqui que, diante dessa conceituação entre fundamentação vinculada, o que seria fundamentação vinculada, também vamos ter, a partir disso, a fundamentação livre, que gera aqui o resultado de que a afirmativa 1 ela vai estar incorreta, ela vai estar falsa, porque os recursos de competência do STF, eles não vão ser apenas os de fundamentação vinculada, também vão ter o de fundamentação livre, Fundamentação livre, que é o que a gente falou sobre os exemplos do agravo e também dos
habeas corpus, tá? Então, aqui a nossa primeira afirmativa, ela é falsa. A segunda afirmativa diz que nenhuma sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância pode ser objeto de recurso a ser julgado diretamente pelo STF. Bom, essa palavrinha nenhuma aqui. Como a gente já falou em várias outras questões, quando a gente comenta, essas palavras como nenhum, só, somente, nunca, tá? Só, né? A gente sempre tem que ficar atento. Neste caso aqui, nenhuma faz com que essa afirmativa ela fique incorreta. Por quê? O artigo 102, inciso 2, a linha B, combinado com, eu vou colocar aqui embaixo, o artigo 109, inciso 4 da Constituição, vai ser o seguinte, que no caso de crime político, a competência para o julgamento ela será da Justiça Federal de primeira instância. Então, no caso de crime político, a competência para julgamento é da Justiça Federal de primeira instância. Neste caso, cabendo um recurso ordinário para o STF. Então, aqui, ó, quando ele fala nessa afirmativa, nenhuma sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância pode ser objeto de recurso a ser julgado diretamente. E o que a gente leu aqui nos artigos, né? Esse resumo entre o artigo 102 e o 109, que nos crimes políticos quem julga é deixa eu colocar aqui, a Justiça Federal, tá? A Justiça Federal de primeira instância. E na decisão dessa Justiça Federal, aqui do Tribunal Federal, o que vai acontecer? Ela vai caber aqui um recurso ordinário. Vai caber então um recurso ordinário para o STF. Então, STF. Então, o que a gente tem? Então, aqui já cai, né, por terra essa afirmativa 2 também como sendo falsa, porque tira-se o nenhum, então a gente tem que sentença proferida por órgão jurisdicional de primeira instância, neste caso a Justiça Federal, pode ser objeto sim de recurso a ser julgado diretamente pelo STF, como a gente viu, recurso ordinário para o STF da decisão da Justiça Federal que julga caso de crime político, tá? Depois vamos ter a afirmativa 3. Acórdãos proferidos por tribunais superiores não podem ser objeto de recurso direcionado ao STF. Também vamos ter uma regra na nossa Constituição lá no artigo 102 do inciso 2, a linha A da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte, né, que o artigo 102 compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2, julgar em recurso ordinário, a linha A, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então temos aqui também que a afirmativa 3, ela está falsa, porque aqui diz que os acórdãos proferidos pelos tribunais superiores não podem ser objeto de recurso direcionado ao STF, que a gente viu lá no artigo 102, inciso 2, a linha A da Constituição, diz que pode sim, né? No caso que fala na linha A, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e também o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, cabe então um recurso ordinário para ser julgado no STF, tá? Então, tá errado aqui também a 3. Então, temos todas as 3 afirmativas aqui da questão número 1 como sendo falsas, tá? Então, o gabarito da nossa questão vai ser a letra B. Questão número 2. Banca CESP Sebrasp 2023, Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Então, no que diz respeito ao Poder Judiciário, a defesa do Estado e das instituições democráticas e a ordem financeira, julgue o próximo item. Enquanto o primeiro grau de jurisdição, a seleção de membros do Poder Judiciário se faz mediante concurso público, nos tribunais é feita a nomeação de juízes de carreira, de profissionais da advocacia e do Ministério Público, sendo reservada a fração de 4/5, né? 4
quintos das vagas a juízes concursados. Bom, a gente tem que analisar um pouco essa afirmativa aqui da questão número 2. Aqui houve uma generalização quando ele fala aqui, ó, nos tribunais. Isso dá uma noção de generalização, né? Em todos os tribunais é feita a nomeação de juiz de carreira na fração de 4/5, o que é errado, porque por exemplo, no STJ, a gente tem aqui a fração de o terço constitucional. Então não vai caber aqui o quinto constitucional, que no caso aqui do STJ seriam 2/3, né? E seria cumprido 1/3 dessas vagas com profissionais da advocacia e também do Ministério Público. Para a gente complementar melhor sobre essa parte do quinto constitucional, qual tribunal aplica essa regra ou qual tribunal ele aplica a regra de terço constitucional, eu preparei aqui um slide para a gente dar uma olhada para complementar mais sobre esse tema, que cai bastante, tá? Cai bastante em prova de concurso público sobre essa parte do poder judiciário. Então vamos aqui no slide falar um pouco sobre o quinto, o terço constitucional e também algumas outras regras que são aplicadas. Quais tribunais vão aplicar a regra do quinto constitucional? A gente tem que os tribunais regionais federais, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal Superior do Trabalho e também os tribunais regionais do trabalho. Perceba que aqui, né, vai estar os artigos, todos eles, né, os tribunais regionais federais, artigo 94, e depois no 107 também aparece essa regra. O Tribunal de Justiça do 94, o TJDFT vai ser do 94, e aqui a gente tem uma pequena mudança que foi incluída pela Emenda Constitucional 45, que é a inclusão do Tribunal Superior do Trabalho e tribunais regionais do trabalho. É claro que não é uma emenda constitucional nova, né, que é de 2004, mas lembrem-se que se a gente for basicamente estudar sobre ali no artigo 94, no qual fala sobre o quinto constitucional, que fala especificamente sobre o quinto constitucional, né, juntando todos esses tribunais, a gente não vai achar o Tribunal Superior do Trabalho e também não vai achar os tribunais regionais do trabalho, porque eles foram incluídos com a Emenda Constitucional 45, e só lá no artigo 111A vai falar sobre o Tribunal Superior do Trabalho, e lá no 115 que vai falar sobre os tribunais regionais do trabalho, tá? Então lembrem-se muito bem desses tribunais que são aplicados à regra do quinto constitucional, né? Só para a gente revisar, vamos ter aqui o TRF, vamos ter os TJs, vamos ter o TJDFT, também vamos ter o TST e o TRT, tá? A questão sobre o terço constitucional, ele vai se aplicar somente ao Superior Tribunal de Justiça. Vai estar lá no artigo 104 da nossa Constituição. Então, o terço constitucional somente para o STJ, tá? STJ. E vamos ter algumas outras regras que fogem do quinto constitucional e do terço constitucional, que vão ser a do Supremo Tribunal Federal, que vai estar lá no artigo 101, que vai dizer que os 11 ministros eles serão escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e 70 anos de idade, com notável saber jurídico e reputação ilibada, né? E claramente, como todo mundo já tem uma noção, é mais uma escolha política, né, do chefe de Estado. E vai ter uma sabatina com o Senado Federal. Depois a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, que vai estar no artigo 119, que diz que 2 juízes dos 7 que vão compor o TSE serão escolhidos dentre 6 advogados. Então, dos 7 juízes que fazem parte ali do TSE, 2 vão ser escolhidos dentre 6 advogados, tá? Vamos ter também os tribunais regionais eleitorais, lá no artigo 120 da nossa Constituição, que vão seguir a mesma regra do TSE, né? São dos 7 juízes, 2 juízes eles serão escolhidos dentre 6 advogados.
E por último, a gente tem o Superior Tribunal Militar, lá no artigo 123 da Constituição, que diz: dos 5 ministros civis que vão fazer parte do STM, três desses ministros serão escolhidos dentre advogados e 2 ministros serão escolhidos dentre juízes, auditores e membros também do Ministério Público da Justiça Militar, tá? Então a gente tem essas regras, lembrando que as mais comuns, né, de serem cobradas vão ser essas daqui do quinto e também a do terço, né, que eles vão colocar para confundir essas duas aqui entre o quinto constitucional e o terço. Então, lembrem-se muito bem dessa regra do quinto constitucional. Voltando para a nossa questão aqui. Então, dito isso, na nossa questão, a gente tem que o gabarito é errado, né? Porque aqui a gente não tem essa generalização. Todos os tribunais não aplicarão essa regra do quinto constitucional, né? No caso aqui, será reservada essa fração dos 4/5 das vagas e juízes, tá, pessoal? Então, gabarito errado. Questão 3, Banca CESP-Sebrasp 2023 para o concurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Então, no que diz respeito ao Poder Judiciário, a defesa do Estado e as instituições democráticas e a ordem financeira, julgue o próximo item. O Poder Judiciário não tem competência para decretar intervenção com a finalidade de garantir o exercício de suas funções, pois, nessa situação, a intervenção ela deve ser requisitada ao chefe do Poder Executivo. Bom, essa afirmativa ela vai estar correta, mas vamos ver o porquê dela estar correta. Vamos aqui no slide que eu coloquei algumas observações para a gente falar sobre essa questão. Bom, então seguindo aqui no slide, a gente tem que o artigo 84 da nossa Constituição vai dizer o seguinte, que compete privativamente ao presidente da República, no inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Então, vai ser de competência privativa do presidente da República e não do Poder Judiciário. E para a gente aprofundar um pouco mais nessa parte de competência, é sempre bom a gente ler o parágrafo único que diz que o presidente da República ele poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, no inciso 12 e também no inciso 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e também ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Quais são esses incisos, né? A gente tem aqui que o inciso 6 dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar o aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinção em funções ou cargos públicos quando vagos. E, inciso 12, a gente tem que conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E o inciso 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Feito esse parêntese em relação a essa delegação das atribuições do presidente, né, essas atribuições privativas do presidente, voltando aqui, a gente tem que, no artigo 34 da nossa Constituição, diz que a União ela não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Bom, é o que a nossa questão está dizendo. E o que acontece? Nesse artigo 34, inciso 4, a gente tem que combinar ele com o artigo 36 da nossa Constituição, que diz o seguinte: a decretação da intervenção, ela dependerá no inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, que é o que a gente está aqui falando, né? Vai depender de uma solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação ela for exercida contra o Poder Judiciário. No inciso 2, no caso de desobediência, a ordem ou a decisão judiciária de requisição do STF no Superior Tribunal de Justiça ou no Tribunal Superior Eleitoral.
E o terceiro, né, o inciso 3, de provimento do STF de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7 da nossa Constituição, e no caso de recusa à execução de lei federal. Bom, o que importa para a gente mesmo é o inciso 1 do artigo 36, que está falando sobre a nossa questão. Vamos voltar aqui um pouquinho na nossa questão para a gente relembrar, né, depois de feito todas essas observações. Bom, então a nossa questão, ela diz o seguinte: o Poder Judiciário não tem competência para decretar intervenção, que é o que a gente viu, com quem tem só fazendo um parênteses, quem tem a competência para decretar uma intervenção é o Presidente da República, tá? Presidente da República, com a finalidade de garantir o exercício de suas funções. É o que a gente falou lá no artigo 34 da nossa Constituição, no inciso 4, que garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Seguindo, pois, nessa situação, a intervenção ela deve ser requisitada ao chefe do Poder Executivo, né, que é o presidente. Então, você faz a requisição para o presidente e o presidente em si, ele decreta a intervenção, né? Está corretíssimo aqui a nossa questão. Questão 4, da banca CESP-Cebrasp, 2023, Tribunal de Justiça de Espírito Santo. Julgo o item subsequente a respeito dos poderes da República. Um juiz federal chamado a ocupar a função de presidente de empresa estatal mantida pela União poderá acumular tal função com o exercício da magistratura. Lá no artigo 95 da nossa Constituição, vamos ter: os juízes eles gozam das seguintes garantias. Lá no parágrafo único, né, só adicionar aqui, no parágrafo único do artigo 95, vamos ter que aos juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, o juiz ele não vai poder exercer nenhuma outra função, né? Ocupar nenhuma outra função, se não, deixa eu colocar aqui, exceção magistério, né? A de professor. Então, ele não pode exercer nenhuma outra função, salvo, com exceção a de magistério, tá? Nenhuma outra função. Então, o gabarito da nossa questão aqui está errada. Questão 5 da banca CESP-Cebrasp 2023, Tribunal de Justiça de Espírito Santo, acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais e também do Poder Judiciário. Julgue o próximo item. No recurso especial, cuja competência para julgamento é do STJ, o recorrente ele deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, bem como apontar se as hipóteses que podem caracterizar essa relevância, elas estão taxativamente previstas na Constituição. Bom, a gente tem no artigo 105, parágrafo 2º da nossa Constituição, os seguintes dizeres: que no recurso especial, o recorrente ele deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, tá? Tá corretíssimo até o momento a nossa questão, discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros dos órgãos competentes para o julgamento. E essa regra, né, esse artigo, ela foi incluída pela emenda constitucional número 125 de 2022, tá? Bem recente, tá? Essa regra aqui do recurso especial. Abaixo, vamos ter o artigo 105, parágrafo 3º da Constituição, que vai nos trazer algumas informações adicionais sobre essa nossa questão, que mora aqui o pulo do gato.
Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Então vai falar a relevância que trata os casos aqui. Vai falar ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade, hipóteses em que o acordo recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ e, por último, outras hipóteses previstas em lei. Então, o que acontece? Dentro dessa nossa questão, tudo ia bem, porém, ele trouxe essa palavra. Estão taxativamente previstas no texto constitucional. Como a gente viu agora, no artigo 105, parágrafo 3º, lá no inciso 6, que traz outras hipóteses previstas em lei, isso torna com que aqui seja um rol exemplificativo. E não taxativo, tá? Fazendo com que essa nossa questão ela esteja errada, tá, pessoal? Então veja bem, né, uma única palavra aqui trouxe com que a nossa questão ela ficasse incorreta. Então preste muito bem atenção quando estiverem lendo todas as questões, tá? Não julguem uma questão antes de ler toda a questão, tá? Não façam essa análise correndo, né? Essa análise prévia. Leiam tudo com bastante atenção, tá, pessoal? Só assim a gente consegue acertar tudo. Bom, a gente encerra por aqui esse Solucionando Constitucional com o tema de Poder Judiciário. E se gostem desse tipo de conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem sugestões nos comentários ou também dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível, tá, pessoal? Muito obrigado, até mais, tchau!